Olá, sejam bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha. Nós estamos já há algum tempo falando sobre esses devocionais maravilhosos que com certeza têm edificado a sua vida, têm edificado a minha vida e continuará edificando sempre. O tema de hoje é um conflito de verdades. Guerras são conflitos de verdades. Você pode ter certeza disso. A guerra que está acontecendo nos dias atuais, você pode ter visto isso também no passado. Você lembra do que aconteceu na Primeira, na Segunda Grande Guerra? Você lembra o que aconteceu com os judeus ali na Alemanha? Enfim, guerras são interesses conflitantes da verdade. Guerras começam quando o homem tenta impor a sua vontade na vida dos outros. Quando eu tento impor a minha vontade sobre a sua vida, você pode entrar num conflito. E isso pode virar uma grande guerra. E nós precisamos entender que a guerra só termina quando um lado é forçado a submeter-se à vontade do outro. Nós precisamos entender isso. E isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. A guerra só acaba quando um lado cede à vontade do outro. Guerra é comum entre homens, porque em união com Adão, comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, nós conhecemos o pecado. E ao conhecer o pecado, nós acabamos sendo dominados por esta guerra. E eu vou dizer para você, acontece uma guerra interior na nossa vida muito grande. Você pode ter certeza que isso acontece com você. E é esta árvore do conhecimento do bem e do mal que nos mantém em guerra, que nos mantém em conflito e que conflita com os nossos interesses e também com os interesses de Deus. É por isso que essa guerra existe, é por isso que essa guerra ela é ferrenha e nós precisamos entender isso. Olha só, Jesus nos dá um exemplo muito grande através de um versículo bíblico que eu vou ler daqui a pouquinho para você, que mostra que ele orou pedindo para que a vontade do Pai seja feita, tanto no céu como na terra. Mateus 6,10 diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos tentando realizar, trazer paz aonde há conflito. E Jesus sabia dos nossos conflitos de vontades. A nossa vontade, muitas vezes, confesse para você mesmo, se você assim entende, você tem vontade de ter prazer, você tem vontade de estar fazendo o que você quer, de ninguém estar controlando a sua vida, de ninguém estar mandando na sua vida. Você tem vontade de fazer muitas coisas. E o fato que eu quero passar aqui para você é que hoje, nós somos controlados pelo Espírito de Deus que não nos faz guerra, mas traz uma paz, porque eu me submeto à vontade soberana de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Eu cedo à vontade soberana de Deus. Então, o conflito que havia em mim já não tem mais. Por quê? Porque eu entendo que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e agradável. E isso faz muito bem para minha vida. Por exemplo, nos céus, aonde há o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não existe conflito de verdades. Não existe. Não existe guerra no céu, porque a família do céu ela rejeita o bem e o mal, porque ela é perfeita. Entenda isso. A família de Deus no céu se limita continuamente a fazer a vontade de Deus, que é a árvore da vida. Isso é muito importante. E apesar de tudo que nós estamos passando, apesar daquilo que nós estamos vivendo, nós vamos entender que lá no céu não existe nenhum tipo de conflitos de interesse. Não existe nenhum conflito. E eu preciso entender isso e viver isso. Mateus 12, 48 e 50, eu vou ler aqui para você. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele, estendendo a mão para os discípulos,
e disse: aqui estão minha mãe, irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que interessante, Jesus, ele disse que todo aquele que fazer a vontade do meu Pai. Eu acabei de dizer isso, eu acabei de falar isso. É exatamente o que nós precisamos entender. Quando eu faço a vontade de Deus, os conflitos de verdades, eles somem, eles desaparecem, porque somente uma verdade, um caminho e uma vida habita em mim, que é Jesus. E é isso que nós entendemos no que nós lemos, que Jesus é a paz, que Jesus, ele é o último Adão, e ele nunca comeu da árvore do bem e do mal. E ao fazer isso, ele traz algo muito poderoso para a nossa vida. Sabe o que é? Ele implanta o reino de Deus no coração do homem. Ele implanta o reino de Deus na face da terra quando ele é crucificado ali na cruz do Calvário. Então a gente precisa entender isso, que Jesus é a vontade de Deus, é a verdade de Deus. E Jesus, ele é a árvore da vida. Então, o que nós precisamos entender aqui é uma coisa só. E Jesus faz um convite para mim e para você. Sabe qual é o convite? Jesus faz um convite muito interessante. O convite que Jesus faz é: abandone o conflito de vontades deste mundo. Aí você vai entender que você vai começar a viver em paz com os homens na terra. Esse é o convite que Jesus está fazendo para a minha vida e para a sua vida. Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte: gente, galera, é o seguinte, vamos abandonar o conflito de vontades que nós temos e vamos fazer somente a vontade do Pai. Aí eu e você passaremos a viver em paz. Em paz com quem? Comigo e com os homens que estão ao nosso redor. Jesus convida eu e você a fazer isso. E Jesus, ele é o fim do conflito de vontades e em união de espírito com ele podemos ser também. Então aqui existe uma coisa muito legal que eu quero passar para você. E o que eu quero passar para você é que a união que nós temos com Cristo pelo Espírito nos dá a oportunidade de vencer os conflitos de vontades e viver o conflito apenas, e não viver um conflito, mas apenas viver em paz. Paz comigo, paz com os homens. Nada mais é do que isso, nada mais é do que saúde emocional para a minha vida e para a sua vida. E que você possa, neste devocional, entender isso e que Deus nos ajude a viver isso cada vez mais e dia após dia nós possamos desfrutar desse momento. Qual é o teu conflito de vontade que hoje você precisaria dizer assim: quero abandonar, porque eu não consigo mais viver em paz, eu não consigo mais viver bem comigo mesmo? Qual é o conflito de vontades? É isso que nós estamos passando para vocês aqui. E Jesus faz esse convite. Jesus, ele convida cada discípulo a abandonar o conflito de vontades deste mundo e viver a paz entre os homens da terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você e que dia a dia nós possamos viver melhor conosco mesmo, com nós mesmos, conosco, mas também viver muito melhor, tendo paz em Deus e paz com Deus e paz através de Deus. Momento a momento, dia após dia, eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar. Fique na paz e até breve no próximo devocional Passeio na Vinha. Tchau, gente. Deus abençoe.